Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos mais uma vez juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa de criar e educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos, das relações que se constroem nesse dia a dia das pessoas com o meio ambiente, mas também com o outro. Hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre autonomia. Para falar com a gente sobre o assunto, a gente recebe a educadora e mestre em educação pela PUC, Tatiana Pita, e também a psicóloga clínica e psicanalista Fê Lopes. Comigo nessa entrevista, meu parceiro Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui no podcast. Queria começar com a Fê. Fê, por que a autonomia é tão importante no desenvolvimento das crianças e os adolescentes, né? Se você pudesse começar conceituando, né, o que é essa tal dessa autonomia que a gente tanto fala. Autonomia é a capacidade que a gente vai desenvolver de conseguir dar conta da própria vida. Mas a gente tem uma ideia ilusória de que a autonomia seria o dar conta de tudo sozinho. Acho que aqui já tem uma polêmica, assim. E por que ela é tão importante quando a gente pensa nas crianças e a gente pensa nos adolescentes? Porque você vai precisar dar conta de tudo, né? Dar conta de você, do você pensar como é que você cuida de você, como é que você cuida do meio ambiente, como é que você cuida do seu trabalho, como que você cuida das coisas cotidianas, escovar o dente, arrumar a cama, cuidar da alimentação. Então, a autonomia tem a ver com uma gestão de você mesmo, né? Uma percepção de você mesmo e uma gestão de você mesmo. Você conseguir fazer isso sem precisar depender de um outro que te brife o tempo todo daquilo que você precisa fazer. Uhum. Né? Só que isso é uma coisa que a gente desenvolve numa jornada de uma vida, né? Que não é assim, então agora passou para adolescência, pronto, já tá autônomo, nunca mais eu preciso mandar escovar o dente. Não. Uhum. Ô, Tatiana, isso é uma coisa aprendida pelas crianças e pelos adolescentes, ensinada pelos pais e por todos aqueles que estão nessa rede de apoio, nesse círculo de cuidado dessas crianças e desses jovens? E eu acho que isso é bem importante, você disse, porque ela é aprendida, ela precisa ser desenvolvida. Na BNCC, a gente tem um campo de experiência que chama o eu, o outro e o nós. Começa na educação infantil, mas eu digo que esse campo de experiência tem que estar em todos os tempos da vida. Porque eu mudo aos 2, aos 5, aos 10, aos 20, aos 50. O outro, a perspectiva que eu tenho do outro também vai mudar. E este olhar coletivo. Isso tem a ver com a metacognição, quer dizer, o aprendizado. Como é que eu aprendo? Como é que eu tomo ciência de como eu aprendo, como eu entendo os processos? Muito bem disse a Fê, é importante que para eu tomar decisões, para eu resolver as situações problema, não só João tinha 2 pães, comeu 1, mas amanhã eu preciso acordar e preciso digitar a hora. Quais são as variáveis dessa situação? Vou a pé, vou de carro, vou tomar banho, vou lavar o cabelo? Eu preciso observar um projeto. Quais são as variáveis para analisar isso? Como é que eu tomo decisões a curto, médio e longo prazo? Então, é aprendido e precisa ser desenvolvido num processo dentro do desenvolvimento do estudante. Ô Fê, e para cada faixa etária a gente pode ir dando oportunidades das crianças a exercerem essa autonomia? Como é que os pais podem exercitar isso? Sem dúvida, você tem uma mudança de faixa etária, mas até antes eu queria pegar um gancho do que a Tati falou, que é assim, tem uma coisa de que, bom, eu preciso programar o relógio para que horas vai ser o meu despertar amanhã, porque eu tenho que estar no horário X, mesmo que eu tenha quem me acorde. Mesmo que eu viva numa situação social em que eu tenho uma pessoa que vai me acordar, que vai fazer minha comida, eu preciso ainda assim ser quem toma decisões. Exato. Isso ainda é meu papel. Né? Eu preciso ser capaz de tomar decisões autônomas, capaz de me responsabilizar pelas decisões que eu tomo. E aí, voltando na tua pergunta, obviamente que eu vou precisar pensar nisso olhando para
capacidade cognitiva de cada faixa etária, né? Uma coisa é com 2 anos o que eu sou capaz de decidir, a outra coisa é com o que eu sou capaz de decidir com 20, né? O que eu sou capaz de decidir com 12, como é que eu consigo colocar essas variáveis ali para minha tomada de decisão. Então, com 2 anos, muito provavelmente, entre 2 e 5, muito provavelmente, as minhas variáveis são mais restritas e mais imediatas. Mas são possíveis, São existem. possíveis, claro, são possíveis. Eu vou pensar se eu posso comer doce ou não antes do jantar, porque eu tô com vontade, certo? E é isso. Né? Eu não vou pensar ali sobre o doce, o que eu tenho que comer primeiro, os alimentos saudáveis, etc, que a gente tem dificuldade de fazer essa conta até hoje, né? Ô, Tatiana, quando a gente pensa num pequenininho, assim, numa criança que vai pra escolinha, né? Geralmente eles vão pra escolinha 1 ano, 2 aninhos, né? Um ano e 4. Quando não passam por aquela coisa da creche, né? Que eles são menorzinhos, né? Mas quando vão pra escolinha, já estão andando, às vezes ainda estão de fralda. O que dá, tanto para os professores, né, que são esses parceiros no cuidado das crianças, quanto para os pais deixarem que as crianças façam sozinhas, que decidam? Quero até antes, na creche, ou os bebês, né? A gente tem os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Essa é a divisão que a gente faz hoje da educação infantil. Mas os bebês, eles não vão ter essa capacidade de tomar decisão, mas eles estão vivenciando. Então, começa lá. Quanto mais eu narrar para eles, o bebezinho mesmo, olha, agora nós estamos tomando banho, porque este banho, olha, agora a gente vai comer, eu vou colocar o seu casaco, então, por favor, estique o braço aqui, agora me dê o outro. Não dá para eu aprender a pôr um casaquinho se você põe rapidamente esse casaco e vai. Então, lá de bebês, eu não faço, mas eu te escuto e te vejo. Quando eu começo a crescer, há 1 ano, uns 2 anos, e aí já vou entrar na educação infantil e vou para a escola, o que a gente muito precisa trabalhar no espaço escolar é essa partilha dessa ação também. Sempre entendendo a roteirização e o porquê das coisas. Olha, agora nós vamos ao recreio, nós vamos brincar. Então, por isso, nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu vou repetir 1000 vezes? Vou repetir 1000 vezes. Mas eu preciso entender o que eu estou fazendo. A autonomia se dá por essa minha capacidade e essa metacognição de eu me apropriar desse saber. Lá na frente, eu vou tomar a decisão de que é melhor eu não comer esse doce, né, Fê? Mas, por enquanto, alguém espera-se, né? Nem tanto. Mas a gente vai precisando que alguém vai me dizendo, olha, a gente está comendo isso por causa disso, a gente está sentando aqui por causa disso. A gente vem de um mundo em que a gente aprendeu a executar a tarefa. Então, sente e coma. Estude, copie, sem refletir. Faça. Por quê? Isso. Se não há reflexão, não há aprendizagem. Se não há aprendizagem, eu não vou saber tomar decisão. Então, na escola, todas as cenas pedagógicas, elas precisam ser entendidas, narradas, discutidas, refletidas. E se há reflexão, eu preciso estar disposto ao diálogo. Ah, sim. Importante. Sim. Porque e às vezes dá um trabalho, né? É isso aí. Aí é a diferença. Eu preciso estar disposto a conversar sobre, porque daí eu digo, não pode comer doce antes do almoço, porque primeiro a gente convencionou na nossa sociedade que se come a comida salgada, lá. E a criança fala, por quê? Você tá... Acabou. E aí, acabou, não tenho mais repertório. Porque eu sim. queria conversar, mas eu queria que você executasse aquilo que eu tô te pedindo. Esse é o mais difícil, né? Dessa construção entre os cuidadores e as crianças, de pensar que a criança vai questionar. Por isso que às vezes é mais fácil ir lá e fazer, né? Por isso que às vezes é mais fácil ir lá e botar o casaco. Exato. Que vou aprender a botar o casaco. Por que tem que botar o casaco? Mas eu não tô com frio. Mas eu não queria pôr esse. Eles são vão argumentar, tá certo. A ideia também desse, aí olhando para o lado do professor, ele ter claro que isso é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, a diferença também hoje no trato e no desenvolvimento dessa autonomia, que está entre as 10 competências gerais a serem trabalhadas, que o outro é o autocuidado, o autoconhecimento, o olhar para si, o olhar para o outro, eu preciso entender que é uma habilidade. Então, eu deixo de olhar para isso como um conteúdo. Por exemplo, sei lá, alimentação, que é o que a gente está conversando aqui. E passo a perceber que eu quero que ele compreenda a função disso, utilize e tal, faça. Então, eu começo a pensar, então como é que eu vou fazer você aprender isso?
não aprender o conteúdo, mas aprender a se organizar, pensar no tempo, pensar no espaço. E aí eu construo um discurso, estratégias para isso. Então, há uma mudança de comportamento também, muito bem colocado pela Fê, deste cuidador, que agora, deste professor, no caso, né, na escola, que passa a olhar este sujeito que desenvolve habilidades. Então, eu tenho que pensar nessa habilidade. Menos impositivo, né? Isso, exatamente. Então, levantar a hipótese faz parte de um desenvolvimento de uma habilidade. Ô Fê, e como é que a gente pode fazer isso com os filhos no dia a dia, né? Pensando que às vezes a gente não tem tempo, às vezes ele só tem que... Se só tem 10 minutos ali, você precisa que ele vista um casaco, porque você tá atrasada para deixar ele na escola, para depois ir pro trabalho, etc e tal, né? Mas ao mesmo tempo você quer investir nessa construção da autonomia, né? Eu queria que você desse algumas dicas, assim, para os pais, principalmente dos pequenininhos, de como começar a exercitar isso quando se tem um pouquinho mais de tempo para se investir, né? Eu acho que primeiro é a gente pensar que isso acontece ao longo de uma vida, né? Então, se você perdeu nesse dia, porque nesse dia você tinha 10 minutos para chegar no trabalho, você teve que colocar o casaco, e você colocou o casaco sem falar, passe o braço, tá tudo bem, você vai ter essa oportunidade à noite na hora de botar o pijama, né? Então, se você tiver como norte, o seu norte, fazer dessa forma, que para você é importante, que você vai construir isso no dia a dia, isso também te dá um certo... Eu acho que a gente precisa olhar para as famílias, eu tenho pensado muito sobre isso, com generosidade, olhar para si mesmo com uma generosidade, sabe? Do tipo, eu também tô aprendendo nessa função, eu nunca fui pai nem mãe, ou eu nunca fui pai nem mãe de 2, de 3, enfim, não importa quantos, mas sempre é uma primeira experiência quando você tá com aquela criança naquele momento, então eu também vou errar. Então se eu perdi agora, beleza, eu vou ganhar no próximo, pode ser que eu não ganhe no próximo também, aí eu vou falhar, e a gente também tá ensinando que a gente tá construindo junto, né? E aí, eu acho que o que a gente tem de atividades para pensar dentro de casa é primeiro a gente elencar quais são aquelas que são inegociáveis. Então, por exemplo, que se eu tô falando de autonomia, eu tô falando de negociação. Eu tô falando de explicar, roteirizar o dia. Achei roteirizar uma palavra maravilhosa. Geralmente eu usava legendar, mas roteirizar é muito mais legal. De roteirizar a parada do que tá acontecendo, tal, vou te contando o que tá acontecendo, vou respeitando que você é uma pessoa, então, portanto, eu não vou fazendo as coisas como se você não estivesse aí. Então, eu vou dizer sobre isso, mas eu também preciso entender que alguma negociação vai haver, né? A negociação do tipo, se vai colocar o casaco verde ou laranja, se vai tomar banho primeiro ou se vai arrumar mala, a gente vai precisar de uma negociação. E a negociação não é sobre fazer, o combinado não é a gente vai combinar você fazer o que eu pedi pra você fazer. O combinado é uma terceira via. Eu falo uma coisa, você fala uma coisa, a gente constrói esse combinado. Beleza, vamos construir combinados. Isso a gente já, as redes sociais estão aí todas mandando a gente fazer combinados com os filhos. Ok. Tá, mas tem coisas que não tem combinado, não tá aberto para negociação. Colocar o cinto, sentar na cadeirinha, não tá aberto para negociação. Escovar ou não os dentes. Escovar ou não os dentes. Vou abrir uma polêmica. Tomar banho talvez esteja aberto para negociação eventualmente, certo? Porque assim, não tomou banho, sei lá, um dia. Mas botar o cinto e sentar na cadeirinha não é negociável. Entregar a tarefa no dia seguinte da escola, pode ser que seja negociável, a consequência para a criança, não é para mim. Mas tem uma coisa que é, eu preciso zelar por um contorno. Eu preciso dar contorno para essa criança. Ela precisa saber que ela tem hora de comer, ela tem hora de dormir, ela tem essas coisas que vão dando uma margem para ela poder crescer ali em volta dessa margem, né? Senão a gente deixa tudo muito solto e aí a gente geralmente vai flexibilizar nas batalhas que são as que a gente não pode flexibilizar. Que é o que eu mais recebo no consultório. São pais exaustos, porque vão comprando todas o dia inteiro. Aí, quando chega pra botar a criança na cadeirinha, a criança não quer sentar na cadeirinha, ela fala, ai, tá bom, vai. Não, cara, essa é a que não. Aquela se é de calça ou de saia, é a que você podia ter largado mão, deixa pra lá. Então... Ô, Tati, o que eles ganham quando... Porque, assim, às vezes eles ficam muito felizes quando os pais abrem esse espaço pra negociação, pra falar, poxa, filho... Né, você é capaz, né? Tem uma coisa muito positiva nessa possibilidade deles fazerem escolhas, né? O que sai de positivo quando essa troca acontece? Eu sempre brinco que se você vê uma criança pitica, uns 4, 5 anos, que põe a mão na cintura e diz, você sabia? Ali tem uma tese de doutorado. Porque ela teve uma pergunta,
ela levantou hipóteses, ela foi experimentar, ela procurou quem lhes desse informação. E quando ela diz você sabia com toda a satisfação do mundo, é porque aquilo fez tanto sentido que ela entendeu que agora ela precisa ensinar o outro. Aprender tem brilho no olho. Aprender tem esse prazer que você cita. Que, infelizmente, ao longo da nossa vida, e o Malaguzzi fala muito isso quando ele descreve as 100 linguagens da criança, que é do Reggio Emilia, que todo mundo gosta da educação infantil de lá e que a gente devia se espelhar, não na educação infantil, mas em todos os segmentos, é de que eu não posso perder esse brilho no olhar. Então, o que eu preciso mostrar é o quanto essa aprendizagem significou e mudou na minha vida. Então, numa ação cotidiana, imagine, você andava de bicicleta com 2 rodinhas, aí você tirou uma, olha, agora você já consegue. E ele vai felizão. Tirou 2, olha agora o que você já sabe fazer. Isso também precisa ser nas pequenas coisas. Tem um livro da Ruth Rocha, antigo, que falava do menino que aprendeu a ver. Então, primeiro, não só símbolos que ele via. E aí ele começou a identificar a primeira letra do nome dele, depois a outra, e o mundo brilhou. Então, na escola ou em casa, eu mostrar isso. Não é o que você acertou ou o que você errou. Olha onde você... E aí eu tenho que aprender a definir essas metas com ele. Agora a gente tá falando de meta, eu tô falando de aprendizagens, né? Mas vale acho que em tudo, né, Fê? Olha, você sabia escrever só seu nome. Agora você sabe escrever seu nome e seu sobrenome. Olha, agora você sabia ler isso. Então agora sabe ler isso, porque nós vamos chegar lá. Então, tanto em casa, a gente mostrar essa evolução. E isso não na criança pequena. Inclusive até o ensino médio. A gente acha que o cara, porque ele entrou... Vou pegar até o 6º ano, você falou da adolescência. O cara entrou no 6º ano, ele tem que ter uma maturidade de um sujeito de 80. E ele mudou tudo, ele começou tudo de novo, né? O Valon falou, menina, esse menino do 6º ano voltou pros 2 anos. O corpo voltou a ficar confuso, a cabeça voltou a ficar... Tudo voltou a ficar... Então, os pais, inclusive, eu queria dizer. Os pais, tudo. Longe de mim ter uma filha no 6º ano. Exato, né? A gente brinca, né? Se você dá aula no 6º ano, você vai pro céu. Mas eu preciso mostrar pra ele, olha, você conseguiu, você melhorou. Olha onde você estava, o que você conseguiu agora, o que ainda é um desafio e o que não é. E aí, como é que a gente vai superar isso? Então, eu começar a definir, tanto na escola quanto em casa, essas metas de aprendizagem. Olha onde você estava. E aí, esse brilho vai tomando um outro corpo. Uhum. Você não conseguia alcançar aqui para pôr a mesa. Agora você já consegue pôr. Obrigada. Uhum. Então, nisso, eu já mostrei para ele que, você cresceu aqui. Olha, isso dá pra fazer em casa, né, Fê? Super, né? E no momento em que eu consigo fazer isso. Pode ser que de segunda a sexta não dê tempo, mas eu tenho o fim de semana pra isso, que eu consigo ser o momento que a gente vai cozinhar junto, ou que o momento que a gente vai pensar sobre a roupa junto, que a gente vai arrumar o armário junto, que a gente vai ter uma vivência juntos. Porque também, senão, eu fico com uma ideia de que a família fica com uma ideia de que a vida vai ser o Pinterest, né? Todo dia eu vou botar a torre de aprendizagens, ele vai ter a faquinha dele, ele vai cortar a banana e preparar o próprio lanche. E aí você fala, nossa, só na minha casa que isso não acontece. Não, isso só acontece lá na internet. Na vida real, as pessoas estão sobrevivendo. Uhum. Elas estão fazendo o que dá. Não tem 5 cores no prato todo dia, tem o que tem, é isso. Então, a gente poder também ter esse olhar de que, não teve hoje, mas a gente tem outros dias para pensar sobre isso. Desde que eu tenha isso como um valor, como a minha ética nessa criação. Como essa coisa de que eu tô olhando e é uma pessoa, é um sujeito, é alguém que eu acho que é importante e que eu também consigo ter empatia, porque na hora que eu vejo o adolescente do 6º ano se atrapalhando com a quantidade de matéria, os professores, aí muda o professor, aí tem um professor para cada matéria, o 6º ano é a nossa antiga 5ª série, né? Um professor para cada matéria e tal, eu consigo ter uma empatia quando eu penso como eu me atrapalho. Com a minha agenda, os meus compromissos, e aí eu agendei, eu esqueci uma coisa. Então tá, beleza, eu com 42 anos faço isso, por que eu tô esperando que alguém com 11 tenha uma competência que eu ainda não tenho com 42? Uhum. Então,
né? A gente tendo isso como uma ética, isso é muito maior do que a atividade em si que eu faço todos os dias, ou que eu me obrigo a fazer e eu tô exausta, eu vou lá, eu vou comprar o material, que sempre tem uma coisa pra você comprar pra você oferecer autonomia pro seu filho, né? Sim. Como se fosse um produto e não um cotidiano dessa relação que Não a o gente diálogo. vai, isso, exatamente, não o diálogo, né? Eu queria pegar esse gancho de como fazer para trabalhar a autonomia, para trazer aqui para o Rap Lago, porque para as crianças, e até um assunto que a gente estava conversando antes do podcast começar, para elas poderem ir para o Rap Lago, elas com 5 aninhos, né, elas já têm que ter algumas coisas autônomas, né? Elas já precisam saber fazer algumas coisas sozinhas, porque Sim. lá elas vão ter adultos que vão cuidar delas, mas elas também precisam cuidar delas mesmas, né? Que coisas são essas, Vitor? São as coisas fundamentais, né? Eles precisam saber pedir, se abrir, né? Então, assim, ter algum adulto de referência na qual eles possam correr para qualquer necessidade que eles tenham, as necessidades básicas, né? De se limpar, de saber tomar banho, de saber escovar dente. Mas a gente vai um pouco além, porque a gente tem um super trunfo lá, né? Tanto quando vão as escolas, quando a gente está em férias, que tem um monte de outras crianças, né? Então, assim, fica muito mais fácil. Então, vou dar exemplos práticos, assim, mas precisa arrumar a cama, a gente tem uma inspeção de chalé, as coisas precisam estar ordenadas, né? Porque não dá para você viver coletivamente com, né, tudo voando ali pelo chalé. Precisa retirar o prato da mesa e levar ele, né, para que facilite para a pessoa da cozinha. E eles têm essa noção de que se ficar na mesa alguém vai ter que buscar. Então a gente dá esse senso de responsabilidade e uma série de outras coisas que vão para além disso, né, que é o respeito, né? Então saber, você não pode falar o que você quer na hora que você quer, né? Tem hora que você tem que escutar, tem hora que você pode falar, mas tem hora que você tem que ouvir e basta. Então, assim, eu acho que para os pequenos, respondendo a tua pergunta, sim, a gente tem algumas coisas fundamentais que são necessárias para ele desfrutar, né? Não vou nem falar, porque senão ele acaba ficando numa situação muito ruim para ele. Mas acho que a gente vai um pouquinho além e sempre vai tentando esticar um pouquinho a corda, né? Então, acho que faz parte do processo lá a gente trazer um pouco dessa autonomia da vida, né? Isso são coisas, né, Fê, que a gente pode ensinar para os filhos em casa, né? Às vezes é mais fácil tirar o prato da mesa, mas o ensinamento que é você falar, cara, isso aqui, né, você comeu nesse prato, né? Tira o prato que você comeu e leva para a cozinha, né? Tira o leite da geladeira. Eu falo isso com meu filho todos os dias. Tirou o leite da geladeira, você viu? Volte o leite para a geladeira, né? São coisas que estão ao nosso alcance, né? Não precisa de torre de atividades e nem nada comprado nas lojas online, né, Fê? E são oportunidades de aprendizado que vão ganhando, que vão te dando musculatura, tipo progressão de carga, quase como se a gente estivesse na academia, muito mais suaves do que você vai viver na escola. Porque não vale nota, não vai repetir de ano se você deixar o leite fora da geladeira. O máximo pode acontecer é o leite estragar, você tomar uma bronca. Então você vai vivendo isso nesse micro que é a sua vidinha e numa coisa que é assim, a gente tá falando de uma galera hoje que tá chegando na vida adulta sem saber o básico do que é fazer a própria comida, do que é o cotidiano de uma casa, né? E que muitas vezes se orgulha de dizer isso e de dizer, bom, eu vivo só de pedir em aplicativo. Como se fazer isso fosse menor, como né? se fazer isso fosse menor, né? Eu acho que a gente poder também transmitir esse tipo de valor, de que isso é um valor, você ser capaz de cuidar da sua comida, de cuidar da sua casa, de saber as coisas que tem na sua casa, arrumar a sua própria cama. É tão importante porque a gente está trabalhando com uma coisa aqui que é sobre também não achar que uma outra pessoa necessariamente tem que fazer o trabalho sujo da sua casa, né? O trabalho sujo do seu cotidiano, que vai ter sempre alguém atrás de você para guardar o seu leite na geladeira, arrumar a sua cama, tirar o seu prato, limpar o seu lixo, recolher o lixo do banheiro. Então, a gente poder pensar isso, mas e aí é mais do que isso virar atividade. Porque se meus pais não fazem, e sempre eu tenho alguém em casa que faz e faz tudo, porque, bom, a gente vive numa sociedade ainda que o trabalho doméstico, ele é predominante, né? Beleza, se eu tenho, mas eu tenho limites, o que a pessoa que veio fazer um serviço na minha casa faz, e o que eu que moro nessa casa tenho que fazer como obrigação, minha tarefa, é totalmente diferente de eu achar que eu tenho pessoas para me servir. Se eu crio essa molecada para chegar na adolescência
desta forma, não tem como a gente não colher lá na frente o garoto que vai pro acampamento é folgado e ele não tira nada. E daí eu tô pagando, meu pai pagou essa viagem. Acontece. Né? E aí eu acho que a gente tá criando uma sociedade que a gente tá pensando só, aí a gente sai do lance da autonomia, sai das competências, das habilidades que são do eu para um individualismo, né? Que é não pensar que estamos num coletivo. E que eu preciso olhar para a sociedade enquanto um coletivo. A gente tem um fato que aconteceu há algum tempo que demonstra assim, que o simples ato de não saber se cuidar, né? Como é grave. Bom, tava calor, assim, 25 graus para cima, com sol, e uma criança suando com um moletom. Daí o monitor virou para ela e falou assim: tira o moletom, tá calor. E ela fez assim. Esperando que fosse alguém tirasse. Mas retirado. Eu acho que o ponto é... Desculpa. Não, desculpa eu. Não, é que eu acho que o ponto é assim, ela tá tão desconectada com as necessidades primárias dela, né? Porque assim, essa criança provavelmente ela deve fazer xixi porque ela não se liga que, sabe? Você começa a pensar assim, como ela tá desprovida de conexão com ela mesma, né? Isso. E como isso é importante para que ela se conecte com os outros, e se conecte com a natureza, que é a nossa proposta. Então é um pouco assustador, assim, a gente lida com esse tipo de coisa, mas a gente fala, não, puxa o moletom, né? Porque você vai conseguir, né? Eventualmente tinha uma pessoa ali para fazer esse movimento, né? E talvez por ser tão automático de sempre ter alguém para fazer esse movimento, que talvez não tenha nem passado pela cabeça dele que ele mesmo poderia tirar o próprio moletom, né? Sim. E aí são 3 coisas, né? Um é pensar que o pai e a mãe, a mãe, enfim, que faz isso, que sempre tira o moletom, ele tá fazendo porque ele quer cuidar. Não é maldade. Não é maldade, ninguém é do mal. A babá tá fazendo porque disso depende o emprego dela. Sim. Ela não vai ser a pessoa que vai construir isso não é função dela. Se ela fizer isso porque você combinou num acordo, beleza, mas assim, isso não é função dela, isso é o emprego dela. Se do emprego dela ela precisa fazer com que essa criança coma todos os dias o prato todo, ela vai fazer. É disso que depende ela poder levar dinheiro para casa dela. E um outro ponto que eu achei bonito que você falou, que é, vai, tira aí, que é a gente fazer uma aposta, que você dá conta. Vamos fazer uma aposta que você dá conta. Quando uma criança de 5 anos vai para um acampamento, eu fico pensando que ela passa por uma aposta que é muito antes de todas as coisas que você falou, que é a capacidade de dormir longe dos pais. Isso é de uma grandiosidade, assim. Dormir longe, porque dormir na avó, né, qualquer coisa, você rapidinho, você tá lá. Agora, no acampamento. Se dar conta. Para as crianças e para os pais. Para os pais, exatamente. Se bastar ali, Sim. né, eu consigo dormir comigo mesmo. Putz, é assim, uma puta vitória. E uma coisa que a gente cuida bastante é porque, assim, os pais mandam com a pretensão de que ele fique nas férias, né, as crianças menores fiquem os 7 dias. E a gente, na primeira conversa, a gente fala, gente, vamos lá, é a primeira vez, né, que ele está indo, né, para um lugar que ele não conhece as pessoas. 7 é uma vida. Então, se ele dormir um dia e ele voltar para casa, comemorem, celebrem, porque já foi uma vitória. Se ele dormir 2, 3, 4, se ele aguentar os 7 dias, ok, mas não é sabe, assim, não é um dever dele, né? Isso. Vamos junto, né? E assim, e óbvio, né? Quando a gente tem a parceria dos pais mais íntima, assim, eles dão um insumo, falam, ele gosta de, né? Então, e a gente não cai nas ciladas, por exemplo, de, chegou 7 horas da noite, logo depois do jantar, quero ligar para minha mãe, fala, putz, essa não é a hora. Se quer ligar, vamos ligar, né? Vamos ligar antes, né? Ou então amanhã cedo, né? Porque senão, obviamente, né? Ouvir a voz da mãe. Sim, antes de dormir. E assim, não é que ela vai sofrer, mas ela simplesmente não vai lembrar, entendeu? E isso vai garantir que ela consiga dormir bem, e que no dia seguinte ela já acorde e nem vai lembrar do pai de novo, já vai, né, para as atividades. Então, é muito bonito de ver, né? A superação. Ô Tati, e qual a importância, né, desse outro também criança na conquista da autonomia? Eu pensei nisso porque o Vitor falou, né? Lá eles estão em outras crianças, né? Tem outros exemplos. Provavelmente tem um menino que já tira automaticamente o prato da mesa e aquele que não tira, olha e fala, caramba, quero fazer isso também. Qual que é a importância da aprendizagem da autonomia quando eles estão ali entre os pares? Essa é a função primordial do espaço escolar, né? E por isso eu defendo tanto estar na escola.
Por favor, não é... eu não vou à escola apenas para aprender a somar. E aí isso seria... Eu posso baixar um vídeo. Não, a aprendizagem ocorre justamente por causa dessas trocas. Onde eu vou ter alguém que é completamente diferente de mim, que come coisas diferentes de mim, que acha coisas diferentes de mim, que está fora do meu universo. E aí eu vou ter que aprender a lidar com tudo isso. É um espaço plural que amplia o horizonte e amplia as variáveis e as possibilidades. Eu queria aproveitar até falar de tudo isso que vocês estavam falando de roupas, de se trocar, de dormir, até para as pessoas entenderem o quanto isso influencia na escola e tem a ver com essa ideia também de coletividade. Hoje se fala muito da gente trazer estratégias ativas, que são as metodologias ativas. Estação por rotação, o maker, o trabalho de parceiros. Se ele não tem nada disso, que começou muito bem colocado pela Fê com uma experiência diária, aqui ele vai sofrer. Porque aqui eu preciso trabalhar em equipe. Uma coisa é trabalhar em grupo. Um faz, um grampeio, entrega. É a nossa vida. Outra coisa é trabalhar em equipe. Temos um problema. Precisamos resolvê-los. Como vamos fazer? E aí a gente vai ter que aprender a negociar. Aí a gente vai ter que aprender a tomar uma decisão. E aí a gente vai ter que aprender a fazer. Eu preciso ler isto aqui e dar a minha opinião. O que é dar uma opinião? Como é que eu faço isso? Eu preciso dialogar. Como é que eu converso? Eu brincava aqui antes, né? Eu sempre cito esse exemplo. Você já viu aquele meme do portão que tem 2 cachorros brigando? Não. Os cachorros brigam de um lado, do outro tem um portão no meio. Eles muito bravos. Você tira o portão, eles param de brigar. E a gente anda muito nessa, assim, porque o celular aqui eu posso brigar. Quando eu tiro o celular, eu tô aqui aí. O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Qual é o Porque próximo passo? Não posso te cancelar? Agora eu preciso... não dá pra eu mudar o áudio. Você tá falando muito devagar, deixa eu aperta aqui pra você acelerar. Eu vou ter que aprender a lidar com o seu tom de voz, com o seu ritmo, com a sua história. Eu tenho que prestar atenção. Então, tudo isso que eu fiz no dia a dia, no leite, na tomada de decisão... Tá bom, estragou. Ali foi só o leite, mas aqui na escola foi minha nota, foi o trabalho. E aí? Né? E eu também queria reforçar que isso é uma questão difícil para nós também. Eu dou aula na pós-graduação. E eu tenho adultos que, se todo mundo tirar 7, ninguém vem falar nada para mim. Mas se tirar um 5, isso aqui se desculpa, professora, mas ele não trouxe a parte dele. Não tem a parte dele. É nosso. Então, também é um complicador de como é que eu te ensino a trabalhar em equipe, a tomar decisão, a analisar possibilidades, a ouvir, a ser ouvido, se não é algo nosso. Então, volta de novo lá o que você estava dizendo, né, Fê? Que não é uma aula de... Então, isso também é importante. Não é aula de autonomia. Não adianta ter um material. Hoje, pessoal, então hoje das 7 às 9 a gente vai ter aula de autonomia. Vai no quadro negro, autonomia Não tem um exercício de autonomia. Tem essa vivência diária. E aí também tem a possibilidade do brincar. Também queria reforçar, que eu acho que tem muito aí. Sim. As crianças precisam brincar. Porque quando eu brinco, eu desenvolvo função executiva. E aí, tudo isso que a gente tá falando de tomar decisão, de lidar com o conflito, de possibilitar construir, que eu preciso para essas aprendizagens ativas. E mais do que isso, eu preciso para o mundo. Hoje eu preciso aprender a lidar com todas essas questões. Se eu não sei brincar, se eu não sei tomar decisão, ele vai chegar lá, ele vai ficar o cachorrinho que tirou o muro e eu não sei o que fazer. Mas a gente colocou brincar como se fosse supérfluo, né? Isso, não pode. Ou você tem o brincar funcional. Isso. Que é guiado e que é o livro de bebê que tem figura de alto contraste, que vai fazer enxergar, nananã. O brincar livre, o da imaginação, que você vai criar com a caixa, os brinquedos que você tem em casa, sei lá. Ele entrou numa coisa de como se fosse supérfluo, né? Como se não fosse através daí que eu vou ganhando essa musculatura pra lidar com a vida. Como se fosse perda de tempo, como né? Se fosse perda de objetivo, tempo. né? Pedagógico, específico. Não vira um extracurricular, não vira algo que vai me dar, sei lá, uma habilidade, gostei do habilidades, uma habilidade pro futuro, pra quando eu for um adulto, for trabalhar,
trabalhar, nananana. Ele vira como uma coisa que é infantil no pior sentido da palavra, Não assim, é. né? Ele não sabe tirar o moletom, mas aí na escola a professora fala, bom, então pessoal, respondam aí. E ele fica aqui, ó. Essa cena Mas do aí moletom... responde como? Como é que lê? Como é que faz? E aí eu volto pra essa autorregulação, eu não nasci sabendo. Sabe aquelas coisas assim, alguém explicou pra vocês, porque pra mim não explicou. Como é que estuda? Ou Pois alguém disse é. um dia na vida, alguém disse, bom, agora você está no primeiro ano, tem prova. Você precisa estudar. Mas como é que estuda? Eu, por exemplo, preciso de barulho, eu não gosto de silêncio. Tem gente que precisa de um silêncio. Não precisa ser, porque eu ficar no silêncio, Menina. o meu cérebro vai pro... Ih, viajei. Se eu tiver alguma coisa que me concentra, eu faço. Tem gente que precisa no silêncio absoluto. Tem gente que precisa explicar. Tem gente que reforça. Não sei. O tempo do trabalho, né? Aproveitar aí, você vai pro 6º ano, então ele vai passar nisso. Tô no 6º, tô terminando. Vai chegar lá. Terminando, Vai tô chegar lá. Que é o bom e velho. Olha, Todos os dias. amanhã, segunda-feira, tem que entregar um trabalho. Domingo, 10h30 da noite. Aham. Maju tá dando tchau. Cartolina, mãe. Isso, cartolina verde, bolinha roxa. Se você olhar na agenda da criança, eles anotaram. Dia 14 levaram uma cartolina. Mas que dia a gente disse pro cara, como é que eu planejo a execução de um trabalho? A gente ensinou a anotar na agenda. É. diferente. Nós adultos somos assim. Que as crianças não nos ouçam, jovens, mas a gente faz, putz, esqueci. Escrevi na agenda, esqueci de olhar. Então eu sei anotar na agenda, mas eu não sei planejar. Na pandemia, o grande pânico dos adultos era planejar o próprio tempo. E como é que você transmite uma coisa que você não Exato. sabe? E aí, planejar o tempo é entender que tem hora que eu tenho que fazer nada. É. E que eu tenho que brincar. E que eu tenho que fazer essa tarefa. E que eu tenho que dormir. Mas não porque eu tenho. Eu preciso porque. Eu vou fazer isso porque. Eu vou sentar aqui e vou aproveitar porque. Eu preciso aprender a desligar porque. E fala alguém que é ligar no 220. Às vezes eu vou... É verdade, às vezes eu vou pra piscina do prédio e eu fico... Hoje eu vou ficar aqui. E aí meu cérebro fala, não, você não pode. Sabe, você tem 70 livros pra ler, 50 pra... Não, eu vou ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Então eu também tenho que me policiar, aprender a respirar. Uhum. Porque senão aqui eu não sei ler a comanda. Olha no Enem. Saiu tudo com o cabelo arrepiado. Não, é muita coisa pra eu ler. É muita coisa pra eu... Porque eu não sei parar, ler, pensar no desafio. Isso aqui é mais difícil, vou fazer primeiro. Isso aqui é mais fácil, vou fazer depois. Roteiro. Qual estratégia? Qual estratégia? Aí sim a gente vai pra autonomia, que é eu poder Isso. encontrar qual que é a minha estratégia. Então, no início, eu vou contar a estratégia que eu usava. Né? Eu vou contar, eu leio, grifo, eu estudo com barulho, eu estudo sem barulho, mas em algum momento o sujeito tem que ir ali encontrando qual que é a estratégia dele, né? Mas o que eu acho bonito disso que você tá falando, desde você contando de você ou da pós-graduação, é a gente pensar que esse processo da autonomia não termina nunca. Exato. Porque senão a gente tá cobrando tanto deles e tanto da gente, que nem a gente tá entregando tudo isso. Então é isso, é um processo, é uma travessia de uma vida isso. Agora eu queria falar de adolescentes especificamente, né? Teve uma reunião na escola do meu filho, que vai para o ensino médio ano que vem, e que a coordenadora falou assim, a gente precisa deixar eles andarem a pé, a esmo, na rua. Os pais ficaram arrepiados, porque todos moramos em São Paulo, né? Eles precisam saber onde eles moram, onde fica o correio, onde, né, eles precisam se virar, eles precisam, né, como é que a gente faz isso, muitas vezes, vivendo em cidades em que, não é que os pais estão panicados, é que realmente são cidades violentas. Como é que a gente consegue investir nessa autonomia nesse contexto, Fê? Nossa, é uma pergunta de $1 milhão, assim, né? Porque o que eles vão ganhar andando no bairro sozinhos? Será que inicialmente é sozinhos? Será que é acompanhado? Como é que a gente constrói isso e constrói segurança? Como é que a gente também não constrói adolescentes encastelados e que não fazem a menor ideia de o que tem ali, né? E estamos falando de uma classe social específica, obviamente, né? Que não faz a menor ideia do que é isso. Eu acho que a gente vai fazendo isso ao longo da trajetória da infância para a adolescência toda. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando desses adolescentes que estão ali numa classe média alta e que, sei lá, já estão indo, que nem teu filho está indo para o ensino médio, o que eles fizeram antes disso?
Eles foram no Sesc? Já andaram de metrô? Ou eles sempre pegaram um Uber? Você já pegou um metrô com eles? Você já cruzou, você saiu do seu bairro? Ele conhece o que tem no centro? Ele conhece, ele já fez algum rolê fora Já viu um mapa, né? Já viu um mapa, né? Quando a escola manda pra gente, por exemplo, hoje, pra esse mês, a gente quer que vocês visitem a exposição X na Pinacoteca. Pô, isso já é um evento, a depender da família, isso já é um evento que ninguém nunca foi pro centro, muito perigoso. Meu Deus, como que a gente vai fazer pra chegar no centro? Então, isso já realoca essa pessoa no mundo, já vai pensar, bom, talvez a gente possa fazer essa experiência de metrô, e aí muitas vezes eu vou viver essa experiência com meu filho, ele vai conhecer o transporte público, eu também, que tenho preconceitos com aquilo, vou poder viver aquilo de uma outra forma. E até criar uma estratégia, Criar uma estratégia, exatamente. Uma diversidade, né? Você não pode ficar com o celular na mão Exato. Você vai ensinar a pessoa o que ela tem que fazer, como ela se cuida, né? Porque o que eu penso, que é uma ideia interessante, você falar, eles precisam conhecer onde eles estão, mas eles já precisavam, né? Uhum. E a gente conhece onde a gente tá? Ou a gente também tá fazendo tudo de carro, de Uber, morrendo de medo da cidade onde a gente vive? Aí a gente amplia para que cidade é essa? A pergunta é, se você tirar o Waze do seu celular, você vai conseguir chegar nos lugares, né? Não, e você tem coragem de andar a pé? Ou você também tá apavorado? E quanto mais apavorada a gente fica, menos a cidade é nossa. Tem isso também, né? Posso contar o que eu fiz? Pode, com esse desafio? favor. Saí da escola com aquilo na cabeça, eu e meu marido, né? Estamos fazendo errado. Aquela coisa que a gente sempre acha que tá fazendo errado. No dia seguinte, no final de semana seguinte, ele falou assim, eu preciso levar um negócio no correio. Leva isso aqui pra mim no correio, porque eu preciso trocar alguma coisa que ele comprou online e tal, não sei o quê. Eu falei, onde fica o correio? Na rua tal, não sei o quê. Já sabia onde ficava. A 2 ruas daqui. Eu falei, vamos lá? Falei pro pai dele, vamos? E fomos... E fomos a pé até o correio, descobrimos que fizemos o pior caminho, porque não andamos a pé nunca, andamos sempre no caminho do carro, né? Não era o melhor caminho, aprendemos que, né, existia um caminho mais curto, com menos... Né? Descobrimos uma livraria no bairro, passamos, ele falou, mãe, olha aqui, vende pão de queijo, olha que legal, que ele adora pão... assim, acabou sendo uma experiência pra gente também, porque a gente... Se ele vai de carro em todos os lugares, é porque os pais estão levando de carros em todos os lugares, né? Então, assim, foi assim, uma coisa de sábado de manhã, sabe assim? Não, vamos no correio. Chegou no correio, spoiler, chegou no correio, não era no correio, era numa agência de entrar lá. Falei, então, segunda-feira, você descobre onde é e vai, né? Porque tem isso também, né? De você planejar errado. É isso. No meio do planejamento errado, você descobre um monte de coisa legal e depois você vai ter que refazer a rota, né? Exato. Mas eu achei muito interessante como foi um diagnóstico da escola, né? Eles precisam andar a pé. E por isso que é legal a gente fazer coisas fora da escola. Porque, por exemplo, se tudo tá dentro da escola, então eu vou pra escola de manhã, eu faço todas as atividades extracurriculares dentro da escola, eu nunca saí daquela escola, a escola é quase uma instituição total, é um condomínio, que igual o Christian Dunker fala. Não é? Você sai de lá e vai vamos pra lá, vamos fazer uma coisa em outro lugar. A minha filha, a gente mora na Vila Sônia, e ela faz uma atividade de coral que é na linha amarela, no centro, perto do Mackenzie. O melhor caminho é ir de metrô, cara. Então ela sai da escola antes, quando era de tarde, ela levava marmita porque não dava tempo, ia comendo no caminho, entendeu? Eu falava, já tá aprendendo a ser estagiária. Comendo marmita fria. Mas, cara, é o coral, ela adora, ela queria participar desse coral, ela ama a experiência, e eu acho muito legal esse trajeto, porque ela foi aprendendo que tem que ter o bilhete, que precisa se ligar onde que senta, como que anda. Aí desce da estação, caminha 1 quilômetro, chega, e é o coral que rola com outras crianças de São Paulo toda. Então não é só a galerinha da escolinha dela, que ela cresce, vai viver lá todo dia, o tempo todo. Não, vamos sair. Vamos ver gente, vamos parar de só viver atravessado pela lógica do medo, porque isso também é uma construção política para que a gente não se mova e não ocupe a própria cidade, né? Uhum. E só aproveitando o que você está falando da escola, né? É também a divisão das tarefas. O desenvolvimento pleno desse sujeito, que é compartilhado entre família e escola.
E sociedade, né? E sociedade. Não é uma coisa só de um lugar que fica sobrecarregado, né? Estratégias, como exemplo, isso é uma estratégia comum dos anos iniciais, que são os pequenos, primeiro ao quinto, que dá a volta no quarteirão. Entender o quarteirão, compreender o que tem à sua volta. E aí fica esquecido. Então é de novo a ideia de tarefa, sabe? Que a gente tem que mudar, é uma habilidade. Então eu vou visitando esse quarteirão em idades diferentes, em momentos diferentes, porque ele vai tomando outra cara. Então, isso também pode ser feito nos anos finais, no ensino médio, né? E essa divisão dessas responsabilidades. Porque isso também vai fazer parte desse desenvolvimento. E você já deu a letra do caminho, que é vocês foram juntos. Ao mesmo tempo, você disse, bom, pesquisa você, então, aonde você tem que levar o seu problema. Eu aguardo você me entregar. Eu vou até com você. Juntos. Exatamente. Mas essa parte é sua que você vai fazer. Exato. Agora, a partir do... Desculpa. Não, é que você falou de adolescentes, né? E no acampamento acontece uma coisa muito bonita, assim, porque são cheios de inseguranças, né? E de necessidade de pertencer a algum grupo. Mas quando os adolescentes se tornam uma referência, porque os pequenininhos olham para os adolescentes e falam, meu... Que herói, nossa, quero ser você que vê nem esse ele. cara jogando futebol, sabe? Vira ídolo, né? E eles vestem o papel, né? Então, assim, é muito bonito de ver, porque, assim, poucas vezes acho que eles têm essa chance, né, de protagonizar de uma maneira tão sem ruídos, né? E aí vira uma relação super legal, porque eles começam a cuidar dos pequenos, né? Então, assim, tem uma relação muito bonita que acontece ali, que a gente, né, não vou dizer que a gente não previa, assim, mas ela é inesperada. E tudo isso causa aquela sensação de grupo. Então, assim, no final das contas, tá todo mundo junto ali, todo mundo vai almoçar agora, todo mundo vai para atividade, agora é hora do banho, pessoal, agora é hora de relaxar. Então, assim, o ecossistema, ele ajuda a todo mundo se autorregular, né? Então, assim, tá todo mundo regulado porque, né, tá tudo acontecendo de uma maneira ordenada. Então, eu acho que esse protagonismo do adolescente, acho que é um ponto interessante. Acho que é por isso que faz tanto sucesso, né, nos restaurantes, né, que a gente chama, que são os que vão pela última vez, de celebrar isso e de passar os ensinamentos para os mais novos. Então, eu acho que é bem interessante esse ponto. Gente, agora não investir na autonomia, né, na infância, na adolescência, né, não dar esse espaço e não fomentar para que isso aconteça, faz com que essa conta chegue na idade adulta? O que você tem visto, Tati? Bom, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um outro trabalho, uma outra empresa, e eu fiz um processo seletivo. Dessas pessoas eram atendentes de enfermagem que eu precisava selecionar. E não é lenda urbana, nem caso da LinkedIn. A mãe foi na entrevista. Jura? Eu achava que isso era lenda urbana. Sentou do meu lado, sentou junto. Eu achei que ela era só até a porta. Ela entrou, sentou, eu perguntava, ela respondia. Você tem hoje, eu acho que você vê isso muito mais, mas a gente vê na escola que são pessoas inseguras, tomando mais medicação, pessoas mais ansiosas, né, uma dificuldade de relacionamento. O mundo que a gente vive, as pessoas intolerantes. No trabalho, na organização, existem estudos aí dizendo da dificuldade de contratar a geração Z para o trabalho, porque, infelizmente, é isso. Eu quero, alguém vai fazer para mim, mas eu não sei lidar com. Alguém vai dizer, não, quebrou. Não, sua ideia não deu certo. E aí? E aí, eu até voltando um pouquinho na escola, é também como a gente olha para o erro. Tudo isso também precisa mudar. Né? O errar é princípio do aprender, que bom. Então, eu tenho que aprender a analisar. Bom, fomos até lá e esqueci de olhar o endereço. Isso não é um problema. Isso é algo que eu preciso avaliar para reformular e tomar uma nova ação. Avaliar, planejar, executar. Avaliar, planejar, executar. A vida toda, esse processo, que vai do menor para o maior. As pessoas não sabem planejar, então assim... Se você não avalia, se você não planeja, você não consegue executar. Exatamente. Eu posso até ser um bom executor de tarefas. Só que vou ser uma pessoa cansada, com um monte de problemas de saúde mental, com uma série de confusões. E as frases que eu mais escuto nos professores, agora nos coordenadores, nas famílias não tenho tempo. Não consigo ter tempo, mas não vai dar tempo. Porque é exatamente isso.
a falta de todo esse planejamento, de olhar para o próprio eu, entender o outro e o nós, que faltou, eu não consigo administrar minha própria vida. Então, eu sou um executor de tarefas num mundo em que a cada segundo tudo muda. A gente tem pessoas exaustas que não conseguem, elas sobrevivem. Então, você vai ter um mercado, agora falando até de mercado de trabalho, que exige todas essas competências que a gente falou até agora, mas que eu não dei o espaço e oportunidade de desenvolver. Então, a gente vai ter falha de produção, falha na execução, falha nas relações. Então, se eu pegar até uma questão de empresa mesmo, os 3 P's, eu posso até ter produto, mas eu não tenho processos e eu não tenho pessoas. Pensando agora na questão de empresa. Ô Fê, e a conta chega também para saúde mental mesmo? Total, né? Chega para saúde mental com isso que a Tati estava falando de pessoas que estão exaustas, pessoas que estão muito ansiosas e principalmente numa ideia de que também eu vou resolver sozinho, assim, sabe? Porque assim, beleza, a gente tá pulando o processo, né? A gente tá no momento em que a gente pula a etapa do processo, a gente quer chegar só no resultado. Então eu começo a correr hoje, eu já quero ser maratonista. Exato. Já tô inscrito, inclusive, para um triatlon. É sobre isso. Eu vi no Instagram que é possível, né? O pessoal É isso, Tem uma sabe? planilha, né? Se eu tenho uma planilha, baixo na internet, a planilha é só seguir. Qualquer um faz. O Drauzio não começou com 50 anos? Então, é isso. Então, a gente pula o processo, como se não houvesse processo. A gente pula o processo, o sujeito quer pular o processo, beleza, mas a gente vive uma sociedade que nos ensina, nos instiga e nos estimula a pular o processo, porque ela quer o resultado. Então, a escola, a empresa, a gente, a família, a gente quer o resultado. A gente quer a criança funcionando. A gente quer o adolescente funcionando. A gente quer o adolescente que chegou com 15 anos, eu nunca dei uma volta com ele a pé na vida e agora eu quero que ele conheça o bairro. Oi? Peraí. Tem um caminho, né, pra gente fazer isso aqui. Eu não vou ganhar isso aqui em uma semana. Isso aqui tem um processo que vai acontecer, mas eu quero o resultado. E a sociedade vai cobrar o resultado. Então, a gente vai precisar pensar que o que chega pra psico é a pessoa precisando entregar resultado, e se ela não entrega de fato, ela é penalizada onde ela tá, vamos pensar adultos, adolescentes, ela é penalizada onde ela tá, e a gente precisa, ao mesmo tempo, cuidar desse sujeito que tá, às vezes, vivendo um burnout ou que tá vivendo uma situação de muita angústia na escola, né? Eu fui falar numa escola há 2 anos atrás para uma turma de 7º ano e ele se apresentava, eu sou Fernanda, eu tenho ansiedade. Eu sou Joana e eu tenho depressão. Exato, tipo assim, todos tinham um diagnóstico. Exato. Todos tinham uma questão com ansiedade e a escola tinha me chamado para conversar sobre pressão e ansiedade e eu pedi para a gente fazer um formulário para eles poderem escrever anonimamente o que eles queriam dessa conversa e tal. Todos falaram da pressão da escola sobre as notas. Então a conta não fecha, sacou? A gente vai precisar pensar que algo disso aqui que a gente tá falando, que a gente tem produto, mas a gente não tem processo e não tem pessoas, tem a ver com a sociedade que a gente tá construindo. Exato. E aí que nos implica em primeira pessoa do que a gente quer construir para nós e para os nossos filhos, né? É a sociedade, entre aspas, perfeita, né? Isso. Onde ninguém erra, Ninguém né? A rede erra. social Exato. mostra só as belezas. Rapidamente você já conseguiu que você, né? Rapidamente você abriu um negócio, ele já tá faturando. Se você não faturou é porque você não tentou o suficiente. Você não tentou o suficiente. A meritocracia, garotada já não quer mais fazer universidade pública, ela quer fazer universidade fora do país. Quando você pensa na classe média alta, já é isso, eu vou fazer universidade fora do país, que é isso, eu já tô garantido no meu trabalho. Até só para terminar, aproveitando da emenda da escola, é por isso que hoje o nosso grande trabalho é humanizar os espaços de aprendizagem e trabalhar as questões de planejamento do professor, de olhar para o aprendiz, de entender as possibilidades e mudar o olhar avaliativo. Porque isso já é uma necessidade que a gente, obviamente, que todo mundo viu, e que cada vez mais a gente tenta mudar esse cenário. Não é fácil, porque é um hábito, uma mentalidade da comunidade escolar. Famílias, o próprio estudante, os professores, os coordenadores, né, a sociedade. Mas a passos aí ainda lentos, mas já com muitos passinhos,
a gente está trabalhando essa questão. Mas a própria família influencia muito na escola, né? Sem dúvida. Até na própria escola. Exatamente pela pressão que exerce, né? Frente ao resultado esperado pelo vestibular, ou seja, ele lá tem qual for que a ser muito o que eu queria ser, né? Às vezes. Muitas vezes. Bom, a gente já está indo para o final. Eu queria fazer um desafio assim para vocês, um pai, uma mãe, né, um cuidador que está assistindo a gente, falar: caramba, não investi muito na autonomia do meu filho. Foi o tal do pai helicóptero, né, aquele que fica ali voando em cima, e quero mudar, não sei o que eu faço para começar. Não vá na seleção do trabalho dele. Vamos começar. Não, isso aí já é... Regra número 1. Regra número 1. Por favor, não faça isso. Esse já é o adulto, né? Mas vamos supor que eu tô ali, né? Sou pai e mãe de uma criança, de um adolescente, tenho muito medo, né? Tenho medo da violência, eu acho que ele não vai fazer direito, não quero que ele se desaponte, decepcione. Tem tantas questões que podem levar um pai a fazer em vez de investir na autonomia, né? O que você sugeriria, Fê, para esses pais? Começar por onde? Conduta expectante, né? Que é um passo para trás e assistir. E você assistir sabendo que ele tem para onde voltar. Para coisas que eu já sei que são coisas que vão ter resultados, efeitos, se forem efeitos ruins, pequenos, que não vão... Risco calculado. Risco calculado, exatamente, né? Então, uma vez eu fui chamada para falar de escolhas para o ensino médio, eles tinham que escolher as eletivas, e os pais estavam desesperados, porque queria eletiva X, queria eletiva Y, meu filho quer fazer teatro, nossa. Aí, essa é uma escolha que, né... Acho que ele pode fazer, isso não vai trazer nenhuma repercussão sobre o futuro dele, se ele vai ser menos interessante profissionalmente lá na frente. Pelo contrário, né? Pode fortalecê-lo. Então, beleza, vamos fortalecer nas que ele pode escolher e conduta expectante, ficar aqui, tipo isso que você falou, ele vai para 7 dias no acampamento, mas se ele voltar em 1, eu preciso saber que eu tenho para onde voltar também, né? Então vamos apostar que ele dá conta de fazer essa travessia aí, e eu tô aqui do outro lado, também com medo, também apostando em mim que eu dou conta de esperar ele voltar. E dou conta de acreditar que se eu mandei pra lá, eu confio neles. E eu escolhi direito. Então, beleza, a gente tá todo mundo fazendo uma aposta. Mas só um adendo, porque tem pai que faz assim, fala assim, ó, você vai para acampamento, mas no 3º dia a gente vai pra praia e vai estar todos os seus primos não, lá. Aí, né? Então, Aí até eu já te ajudava. então, Isso, me só um ajuda a adendo te que ajudar. o combinado às vezes... Isso é jogo sujo, isso é falta. E você, Tati, para esses pais que querem, falando, caramba, eu quero fazer diferente. Eu acho que principalmente no meu olhar, o olhar escolar, a gente toma, e isso vale para professores e para pais, a gente toma cuidado com expectativas. A gente desenha uma expectativa, né? Quando a gente vai ser, acho que pai, mãe, a pessoa fala parabéns, você vai ser pai, você já planejou até a aposentadorias a criança, já sai, não, ele vai fazer isso, ele quer aquilo. Quando você decide ser professor e você entra na sala e diz, os meus alunos, eu quero que todos ali sejam exatamente como eu quero. A educação não é um processo genérico. Ensinar não é genérico. Ensinar é personalizado. Aprender é da pessoa. Então, acho que o que a gente mais precisa entender é isso. Eu estou lidando com humanos, com pessoas. Eu também acerto e erro. Eu também tenho desafios e tenho coisas que são fáceis. Para essa pessoa também. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, dialogar, conversar, vai fazer de novo, vai errar, vai entender, vai discutir, vai construir. Vai ter dia que vai ser horrível, vai ter dia que vai ser maravilhoso, vai ter dia que eu planejei e vai ter dado certo, vai ter dia que eu vou planejar e nada vai dar certo. E essa é a vida. Mas, principalmente, tomar cuidado com essas expectativas que sobrecarregam o pai, porque esse menino precisa ser médico, porque ele é a 5ª geração de médicos. A expectativa da professora, porque a minha turma precisa ser a primeira. A expectativa dele. Tá todo mundo esperando alguma coisa de mim. Cruz. E eu preciso ser alguma coisa. Então, quando a gente tira isso e olha para as pessoas e suas histórias... E suas possibilidades. A gente vai descobrir que tem tantas coisas possíveis. E principalmente isso, aprender é personalizado. Aí eu queria falar uma coisa
que nunca o jogo tá perdido. Nunca é tarde demais. Exato. Mas ele tá com 15 anos e ele ainda não arruma a própria cama. Tudo bem, vamos lá. Né? Nunca tá perdido. Exato. Acho que se eu fosse pensar numa coisa pra você sair desse episódio pensando, é que esse é um processo para sempre, né? E a gente faz uma aposta nos filhos, a gente faz uma aposta nas crianças e uma aposta na gente. E a gente dobra a aposta, a gente refaz a aposta e a gente vai fazer isso todo dia, né? Essa é a nossa tarefa, esse é o bonito desse processo. O eu, o outro e o nós, eternamente em cada fase. Né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença da mestre em educação pela PUC, Tatiana Pita, educadora. Ela está lançando caminhos para aprender, estratégias que auxiliam os processos de aprendizagem, aqui fresquinho. Obrigada por ter trazido para a gente. E também a Fê Lopes, que é psicóloga clínica e psicanalista. Obrigada para o Vitor Cunha, que me ajudou aqui na condução desse podcast. Obrigada por terem vindo aqui. E um agradecimento especial a quem esteve aí do outro lado da tela assistindo esse episódio do podcast do Rap Lago. Desde já eu convido você a ativar o sininho para receber os próximos conteúdos que a gente está produzindo para vocês. Obrigada pela companhia. Até a próxima.